Oi gente, aqui é o Wendel, está começando agora mais uma videoaula de matemática. Essa videoaula é do projeto Avalia Brasil para o 8º ano. Nós vamos estudar aqui o bloco 2, aula 7, e trabalhar a seguinte habilidade: identificar propriedades comuns e diferentes entre figuras bidimensionais e tridimensionais, relacionando-as com as suas planificações. Os objetivos dessa videoaula são 3. O primeiro é estudar as figuras planas e espaciais. O segundo é entender o processo de planificação de um sólido. E o terceiro é resolver alguns problemas. Vamos começar estudando a diferença entre uma figura plana e uma figura espacial. Muita gente se confunde e não sabe diferenciar a figura plana de uma figura espacial. Então fique atento e tire aqui nesse vídeo todas as suas dúvidas. Eu trago aqui duas figuras, um quadrado e um cubo. Uma delas é plana, a outra é espacial. Já vou adiantando que o cubo é a figura espacial e o quadrado é a plana. Mas por quê? Qual a sua diferença? Para me perceber essa diferença, eu vou precisar de um plano. E eu trago aqui um plano como se fosse um tampo de uma mesa. E agora eu vou colocar essas duas figuras, o quadrado e o cubo, em cima do plano. Pronto. Bem, perceba que as figuras geométricas se posicionaram no plano de forma bem diferente. A figura espacial, o cubo, ela está para cima do plano, está na parte superior do plano. Então, por isso ela é definida como sendo uma figura espacial. Já o quadrado é uma figura plana, pois ela está totalmente contida dentro do plano. Ela está totalmente dentro do plano. Todas as suas partes estão encostando no plano. Por isso ela é uma figura plana. Perceba que o cubo tem partes que não está encostando no plano, está no espaço. Por isso que o cubo é uma figura espacial. Então todas as figuras em que você colocar em cima de um plano, ela se sobrepõe ao plano para o espaço, ela é uma figura espacial. E todas as figuras que você, ao colocar no plano, ela fica totalmente contida no plano, então ela é uma figura plana. Eu trago aqui algumas figuras planas, são muitas. Tenho aqui o quadrado, o triângulo, o retângulo e o círculo. Uma característica bem comum das figuras planas é que elas são bem achatadas, ela não tem espessura, largura. Dentre as figuras planas, nós podemos classificá-las de dois modos. O primeiro são os polígonos. Polígonos são figuras planas formadas por segmentos de linhas retas. E os não polígonos são figuras planas formadas por segmentos curvos, linhas curvas, como por exemplo o círculo. Já as figuras espaciais, nós também possuímos várias. Eu trago aqui, por exemplo, o cubo, o paralelepípedo, a pirâmide, o cilindro, a esfera e o cone. E as figuras espaciais também podem ser divididas de dois modos. O primeiro são os poliedros. Os poliedros são figuras espaciais que possuem faces planas. Faces planas. Já os não poliedros são aqueles que possuem faces curvas. Os não poliedros também são conhecidos como corpos redondos, porque eles possuem alguma face curva, ou todas, como é o caso da esfera. Bem, um outro fenômeno a ser estudado com as figuras planas espaciais é a sua planificação. Eu trago aqui uma representação de uma planificação do cubo. Planificar é tornar plano. Então veja nos 3 passos, nos 3 momentos, o cubo se tornando um plano, o cubo abrindo-se e tornando-se um plano. Esse efeito a gente realiza muito ao abrirmos uma caixa de sapato ou uma caixa de fósforo. Esse efeito de planificar o sólido. Bem, neste vídeo nós podemos ver uma animação trazendo esse efeito. Aqui eu já tenho a figura planificada
você percebe ela montando um cubo. Agora sim, ela se planificando. Vamos ver agora mais uma possibilidade, ó, de realizar uma planificação do cubo. Agora vamos para a terceira possibilidade de percebermos como o cubo pode ser planificado. Nessa animação nós já estamos na quarta possibilidade de planificar o cubo. Já deu para perceber que o cubo pode ser planificado de várias formas, né? Pois bem, vamos agora ver a sexta possibilidade. Cada uma dessas possibilidades mostradas até aqui são formas diferentes de planificar o cubo. Os sólidos podem ser planificados de diversas formas. Já vamos aqui para a oitava possibilidade de planificar o cubo. A planificação é exatamente esse efeito de abrir a superfície do sólido até que ela se torne plana. Professor, nós já vamos na décima possibilidade? Sim. Na verdade, o cubo possui 11 possibilidades de planificação. E esta vai ser a última. Tá aí, todas as possibilidades de planificação do cubo. Vamos seguir com a nossa videoaula, fazendo agora alguns problemas. Eu trago aqui o problema da seção Praticando 1, que está na página 79. Diz o seguinte: o professor de matemática pediu aos alunos de uma turma que confeccionassem sólidos geométricos a partir das seguintes planificações. Então no quadro dá para ver 4 planificações: a do sólido 1, a do sólido 2, a do sólido 3 e a do sólido 4. E pergunta: qual é o sólido formado apenas por superfícies triangulares? Gente, o sólido que é formado apenas por superfícies triangulares é a pirâmide de base triangular. Eu trago inclusive aqui um desenho do lado direito de uma pirâmide de base triangular, onde todas as suas superfícies são triangulares. Agora vamos perceber a planificação desta pirâmide em algumas etapas, até que ela fique completamente planificada. Você percebe que a figura que planificou uma pirâmide de base triangular é a figura do sólido 1. Então, o sólido 1 é a planificação de uma superfície que possui apenas faces triangulares. Sólido 1 é a alternativa correta. Vamos agora para outra questão, agora da seção Fixando Mais, que está na página 82. É a primeira questão. Diz o seguinte: Marcelo recortou a planificação a seguir para montar um sólido geométrico. Dá para ver aí na cor laranja a planificação que Marcelo recortou. E a pergunta é o seguinte: o sólido construído com essa planificação será: letra A, um cone; letra B, uma esfera; letra C, um cilindro; ou letra D, um cubo? Bem, para a gente perceber melhor qual é a planificação, qual é o sólido gerado por esta planificação que Marcelo recortou, eu coloquei aqui a figura das 4 alternativas: do cone, da esfera, do cilindro e do cubo. E vou analisar cada uma, começando pelo cubo. Gente, o cubo possui faces quadradas. Nós inclusive vimos no vídeo todas as planificações do cubo. E a figura que Marcelo recortou, de laranja, não possui faces quadradas. Então já não é o cubo. Será que vai ser o cilindro? Vamos observar. Se você olhar o cilindro com atenção, você vai perceber que o cilindro possui 2 bases circulares, uma base inferior e uma base superior. E a planificação que Marcelo recortou, de laranja, só possui uma base circular. Então já não pode ser mais o cilindro, porque o cilindro possui 2 bases circulares. E a planificação do Marcelo, só uma. Será que é a esfera? Bem, gente, já fiquem sabendo que a esfera é um sólido que não possui uma planificação definida. Ou seja, não dá para fazer de forma perfeita uma planificação da esfera. Então ela está completamente descartada. Sobrou então o cone.
e até fácil de perceber que o cone é a resposta correta. O cone possui uma pontinha que percebemos na planificação do Marcelo, e ele possui apenas uma base circular que percebemos também na planificação do Marcelo, aqui na cor laranja, a base circular. Então a resposta correta vai ser a letra A, o cone. É isso aí. Bem, gente, na nossa videoaula de hoje nós estudamos as figuras planas e espaciais, entendemos como acontece a planificação de um sólido e resolvemos alguns problemas. Continue fazendo os problemas do material do Avalia Brasil e a gente se vê na próxima videoaula. Falou!